no liquidificador ali. Não tem nada não. Quatro. Quer fazer o quê? Cada... Eu fazendo um pãozinho de queijo. Cara, aquele pão que você fez? Hã? Eu comi o pão que você fez, vai ficar Que bem. pão? Não tem não. Não tem mais não? Aquele pão que você fez? Pode bater tranquilo quando você bateu. Pessoal, vamos iniciar aqui nossa live. Tá chovendo muito. Vamos preparar aqui. Hoje nós vamos fazer umas dicas aqui. E depois, mais tarde, a gente continua nossa pintura lá do sertão. Eu vou apresentar para vocês como é que a gente restaura uma tela e aí trabalha nela novamente. Pessoal, vamos lá, então eu vou iniciar aqui. Vou recuperar essa tela para a gente fazer uma nova pintura. Pois bem, vou passar para vocês aqui os fundamentos da pintura. Antes de você começar a sua pintura, você deve ter conhecimento sobre os fundamentos da pintura, onde nós vamos trabalhar a composição, os planos, o horizonte, a luz e a sombra e a harmonia das cores. Tá? Então, para iniciar aqui nosso trabalho de hoje, nós vamos preparar a tela. Já é uma tela que está utilizada, né? Então vamos preparar ela aqui. Vou pegar uma tinta acrílica branca, pode ser de parede também, pode ser rosa, pode ser cor de pele, tá? Pode ser azul claro ou azul escuro, dependendo aí da sua disponibilidade de tinta. Olha só. É uma pintura que já está até envernizada, tá? E aí, como eu não tenho tela aqui,
eu vou recuperar. Bom dia, Marinês. Pessoal, bom dia quem está entrando aí na live, tá? Nós vamos recuperar aqui uma tela para fazer uma pintura. Então eu quero passar para vocês desde a preparação da tela. Aqui é uma tela que já estava usada, né? Você vai fazer um curso, né? Ou então vai treinar, você pode ficar recuperando a tela, porque a tela é cara. E pintar no papelão às vezes não fica muito bom, tá? Fica assim, fica difícil, né? Porque a tinta adere diferente do como adere na tela. Ó, todo este processo aqui demora um pouquinho para secar, tá? Vai demorar uns 20 minutos, mais ou menos aí, tá? Se você não tem tinta branca, você pode utilizar outra cor mais clara. Pode ser um rosa, pode ser um amarelo ocre bem diluído. Pode ser um azul celeste também. Então tá aí, ó, estamos cobrindo a pintura para reaproveitar a tela. Lembrando que essa pintura aqui, ela já estava até com verniz, tá? Quem tem o Telegram e quer participar da nossa oficina de pintura, pode mandar uma mensagem aí, tá? Eu quero participar. E aí tem tipo um tira-dúvidas, um bate-papo dentro do assunto de pintura em tela. É uma oficina, tá? Lá tem todo o planejamento da aula. Tem um canal, né, onde eu coloco os materiais, os vídeos, as dicas. E tem um grupo onde o pessoal interage, né? Pronto, a tela tá num jeito. Hoje está frio, né? Tá chovendo aqui no DF. E aí fica mais demorado a secagem da tinta. Vamos aguardar um pouquinho. Que a gente já pode estar fazendo algumas coisas aqui. Pessoal, na pintura, eu costumo não utilizar régua, né? Deixar uma pintura mais livre, a mão livre, né? Mas essa tela aqui, ela tem 40 centímetros de altura por 50 de base, tá? É uma tela boa para a gente pintar uma paisagem. Então vamos marcar a linha do horizonte. Eu vou pegar aqui um pedaço de carvão e vou marcar aqui mais ou menos o meio da tela, ó, tanto assim como assim, ó. Marquei aqui o meio da tela. Mais ou menos, tá? Não há necessidade.
Então vamos lá, o meio da tela está aqui. Se você quiser trabalhar mais o céu, então você deixa o céu maior. Se você quer trabalhar mais a terra, botar umas casas de fazenda, uma vegetação mais com árvores, então você deixa mais terra, tá? Então aqui é o meio da minha tela. Passei o carvão. Gente, conforme a gente colocou no material, a gente utiliza o carvão, tá? Se você utilizar o lápis fica marcado aí e não sai. Então marcamos aqui o horizonte, só que eu quero mais céu do que terra, né? Então eu vou marcar aqui uns 4 dedos aqui para baixo, ou 3 dedos. Então a minha linha do horizonte vai ser essa daqui, ó. Tá? Sem a utilização de régua, eu posso marcar aqui também, ó, pertinho ali das cédulas, tá vendo? Tá bem no nível, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Essa linha aqui eu vou apagar. Tá vendo como é que é bom o carvão? Ó? Se fosse o lápis, ele não ia apagar essa linha aqui, ó. Aqui o carvão é absorvido pela tinta. E aí a gente consegue apagar, tá? Eu deixei mais céu do que terra, tá vendo? Eu posso ter o céu e água, céu e terra, céu, terra e água, né? Céu, água e terra, e aí nós vamos definir aqui agora. Então passamos para uma outra etapa, que é o degradê. Vamos trabalhar agora aqui o degradê. Já vimos como preparar a tela, já vimos como marcar a linha do horizonte, já vimos como trabalhar os planos, né? Céu, terra e água. E agora vamos trabalhar o degradê. Vamos fazer o céu. O céu a gente utiliza um azul royal e o azul celeste. Utiliza também o branco para a gente dar um efeito do degradê. Então são essas 3 cores que nós vamos trabalhar para fazer o degradê. O branco, o azul celeste e o azul royal. Vamos nessa, ó. Azul royal. Nós vamos passar na parte superior da tela. Vamos fazer mais ou menos uma linha aí de 2, 3, 4 dedos, mais ou menos. 3 dedos, dependendo tudo da largura aqui do céu. Pronto, agora vamos utilizar o azul celeste. Olha só. Para fazer o degradê, tá? Passei um risquinho dele ali, agora eu vou fazer um risquinho dele aqui, ó. Azul celeste. Agora com o branco, eu vou espalhar esse azul para baixo, olha. Esse aqui que se chama degradê, ó. Você sair de uma cor para outra suavemente, ó. É o nosso degradê. Não é difícil, é só passar o pincel para lá e para cá e trazendo para cima e para baixo. Pronto, agora eu vou passar um pincel mais seco, mais largo.
cobrir aqui as imperfeições, né? Porque aquele pincel é muito fino. E aí nós vamos cobrir aqui. Olha só. Lembrando, gente, que se você fizer água, né, aqui você tem que refletir mais ou menos o que está acima, né, da água, né? Vamos suavizar. Quanto mais suave a pintura, mais ela é bem aceita, né? Fica mais bem apresentada. Bom, eu acho, né? Cada um tem o seu gosto. Olha aí. Então o céu bem suavizado. E aí vamos trabalhar agora a preparação dos elementos. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer céu e água, ou vamos fazer céu e terra, né? Respondendo aqui, qual tinta você usa? Gente, eu estou utilizando aqui a tinta acrílica, a base d'água, tá? Pessoal, deixa eu só arrumar aqui a restrição, a gente já volta aqui, tá? É tanta restrição, acho que eu falei tinta aqui, né? A plataforma, acho que não dá pra gente ficar dando aula, não. Acho que aqui é ficar só dançando mesmo. A gente tenta passar um conteúdo, né? Aí a gente fica ganhando restrições, né? Eu acho que eles acham que o pincel é tipo algum objeto assim, né? Proibido. Pronto. Acho que vou ter que ensinar vocês a pintar, dar umas dicas de pintura dançando. Ai, ai. Gente, então vamos lá continuar. Já levei uma restrição aqui, vamos ver aí até... Vamos ter a terceira. Então aí, quem perguntou sobre a tinta... a tinta é essa daqui, ó. Tinta acrílica, a base d'água, né? Tem esse pote grande, porque eu pinto muito, mas tem o pote menorzinho, né? Tem assim também, ó, em bisnaga, tá bom? Daí depende aí do seu espaço aí, como você quer utilizar. Esse aqui é legal, né? Eu gosto dessa daqui também. Eu pintei muito com ela. Agora ela sai mais cara, né? Sai o preço dessa daqui, aí eu compro dessa daqui. Sai mais em conta pra mim. Lembrando que ela tem uma tampinha verde escura, tá? Tem tinta acrílica que tem outras cores de tampa. Por exemplo, amarela é a tinta guache, azul, acho que é de tecido, assim, cinza. Tem também a tampinha laranjada, vermelha, que eu acho que é PVA. Então, cada uma para um tipo de superfície. Essa aqui é para superfície de tela. O que diferencia uma tinta da outra é o fixador. Eu sempre falo isso aí nas minhas lives. Então, é igual o perfume, né? Um perfume que tem um fixador melhor, ele vai demorar mais tempo, né, no corpo. Então, é desse jeito. Então, a qualidade é conforme o fixador. Essa aqui é própria, o fixador é próprio para fixar em tela. Tem a PVA aqui, o fixador é próprio para fixar em madeira, em pedra, né, em cerâmica. Tá bom? Então, se você vai pintar telas, você dê preferência a essa daqui. Mas nada impede que você utilize outro tipo de tinta, de pigmento, né, xadrez, tinta guache, tá? Tudo serve para você treinar. E você, em vez de pintar na tela, você pode utilizar um papelão, tá? Preparado com a tinta. Você passa uma base branca no papelão e aí você pinta. Gente, eu tenho aí
Depois chama no PV, no privado, né? Tá bom? Então vamos lá. Depois você passa no privado, eu tenho lá no Telegram, eu tenho lá uma oficina de pintura, é de grátis, você entra lá, é aberto para todo mundo, tá? Não precisa autorização minha, só a pessoa entrar lá e assistir os vídeos, né? Ver o plano de aula. Esse vídeo aqui também, essa técnica eu vou colocar lá, tá? Depois manda aí no privado que eu mando para você aí o link. Eu não sei nem se onde que vai. Mas se você me procurar lá no Insta, lá tem um link lá, porque o Insta ele permite colocar o link, né? Aqui não permite colocar link, é mais difícil. Falou? Então vamos lá. E aí é legal, lá você é um canal, né? É um canal que tem lá de oficina de pintura em tela. E esse canal, no canal eu coloco as videoaulas, né? Assim, as dicas, né? E os materiais, pintando devagarinho, tal, fazendo a composição, fazendo essa parte de fundo, o degradê, como é que faz, tudo isso tá lá. E aí lá não tem assim um bate-papo, o bate-papo é no grupo. Aí a gente tem também nele lá, a gente tem um grupo para não ficar assim muito separado os conteúdos, né? Então o canal só tem os vídeos, as videoaulas que você assiste, inteiramente grátis, né? Não tem custo nenhum. Só o trabalho de você entrar lá todo dia para olhar os exercícios, que todo dia eu boto um exercício lá. Então lá você pode assistir e aí vai aprendendo devagarinho, né? E aí qualquer dúvida, a gente tem um grupo. Aí o grupo a gente tira dúvida da indicação de filme, de não sei o que e tal, a gente analisa o trabalho um do outro. É assim que funciona. Para não ficar muito estressante, né? Porque às vezes a pessoa só quer assistir a aula, não quer participar de bate-papo, de interação, né? Então fica só no canal mesmo. Então vamos lá. Agora nós vamos trabalhamos o degradê do céu, né? Marcamos a linha do horizonte. E agora vamos trabalhar a terra. Então a terra é o mesmo procedimento, tá? Vamos fazer o degradê da terra. Para trabalhar a terra, nós vamos utilizar essas três cores aqui, ó. 3 não, 4, né? Tem que usar o branco. Gente, o branco, ele gasta muito, tá? Se você for comprar um vidro pequenininho, procura comprar esse daqui, maiorzinho. O número dele é 519. Gente, o legal dessa tinta aqui, não estou fazendo propaganda, tá? Estou falando só da qualidade. O legal dessa tinta é que ela é toda numerada. Essa aqui é 519, ó, o preto acho que é 520, deixa eu ver aqui. O preto é 520, tá? O amarelo ocre aqui, ó, é o 664. Então cada tinta tem uma numeração, tá? Aqui o amarelo ouro, ó, 505. Então fica mais fácil de você pintar. Porque às vezes você compra uma outra marca diferente, aí dá diferença na cor, tá? Uma coisa é você trabalhar sempre com a mesma marca, e outra coisa é você ficar variando, porque pode dar diferença de cores. Vamos nessa? Aqui no DF está chovendo muito, está muito frio. Então a tinta, ela está demorando mais a secar, ó. Se tivesse calor, né, seco, ela seca em 20 minutos, tá bom? Diferente da tinta óleo. Gente, essa tinta, ela não tem cheiro. Você pode trabalhar na sua casa, no quartinho aí reservado da sua casa.
Então vamos lá, ó. Vamos fazer o degradê. Como nós vamos fazer terra, eu vou fazer o horizonte com a tinta marrom, tá? Vou utilizar essa trincha aqui, ó, bem velhinha, eu gosto dela, ó. Vamos fazer a linha do horizonte. A linha do horizonte, ela não precisa ser retinha, tá, gente? Não adianta você, eu boto uma fita. Não, gente, vamos evitar isso, tá? Vamos fazer a mão livre. Pintura a mão livre. Então a mão, ela tá livre. Não tem marcação de fita aqui, tá? Olha só. Depois eu vou passar para vocês uma dica de como botar umas fitas aqui do lado, mas aí em outro momento eu vou botar lá no nosso canal lá do Telegram. A Marinês está falando sobre a restrição que eu levei aqui. Toda hora eu ganho uma restrição. Então vamos lá, ó. Eu utilizei o marrom. Agora eu estou passando aqui um pouquinho de preto. Ó, a pintura está muito molhada mesmo, mas vai dar certo. Tudo certo, tá? Esse pincel aqui é um pincel número 24, ele é o maior desses cabos amarelos aqui, tá? Quem for trabalhar com a pintura, é bom comprar ele, ou então comprar uma trincha dessa daqui, tá? A trincha eu acho que ela é mais barata. Eu até separei. Enquanto seca ali um pouquinho, vou dar algumas dicas. Eu até separei aqui um conjunto de pincéis que eu recomendei lá no nosso canal, tá? Então, quem quiser anotar aí, é um pincel do tipo chato, tá? As cerdas dele é bem chatinhas assim, ó, finas. Então ele tem o número 0, o número 4, o número 8, o número 10 e o número 12. Aqui, ó. E aí você escolhe se você quer utilizar. Você escolhe se você quer utilizar o número 24, desse daqui, ou se você compra uma trincha dessa aqui. A trincha é bom que você faz a parte de céu bem rapidinho, tá? Porque ela é mais flexível aqui, ó. Eu acho melhor. Vamos lá, gente, ó. A pergunta aí sobre o uso do pincel. Se você vai fazer grandes superfícies aqui, tipo um degradê, né? Você pode utilizar um pincel desse daqui. Ou então para recuperar uma tela que você tem grandes superfícies, né? Então aqui deve ter 5 centímetros aqui, essa trincha. Você compra numa loja de tinta ou loja de ferragem, tá? É um pincel simples, né? Não é muito caro, deve estar aí uns 5 a 8, tá? Por aí. Esse aqui também pode substituir o número 24, né? Você pode, só que ele é bem mais caro. A utilização dos pincéis, já eu vou utilizar eles aqui, não esses novinhos, né, que eu uso aqui para demonstração, mas os que eu tenho já aqui utilizado. E aí aguarda um pouquinho. Então vamos lá, ó. Fiz essa parte aqui do horizonte, né? E agora eu já vou fazer a vegetação do horizonte. Aqui já está definido o plano, né? Você tem um plano aqui que é um plano de céu, um plano onde vamos colocar as nuvens,
um plano aqui onde a gente tem a linha do horizonte e um plano aqui mais próximo, né? Então você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto plano. Então, de primeiro plano vai ficar por último, porque a pintura ela vem de trás para frente. Então agora vamos fazer as nuvens. Vou botar aqui mais distante para ficar uma visualização melhor. Uma pergunta da Sally Lives. Você aprendeu com o professor Miguel? Gente, o professor Miguel é meu amigo, a gente mora próximo aqui, tá? Ele pinta também, né? Eu não aprendi com ele, tá? Eu tenho uma formação acadêmica em artes plásticas e licenciatura em educação artística, tá bom? Eu pinto desde pequenininho, dos 5, 6 anos, bem pouquinho, tem mais de 50 anos que eu pinto. Mas eu conheço o professor Miguel, ele morava bem aqui próximo da minha casa, já fui lá várias vezes, nós já trocamos várias ideias. Ele telefona para mim, eu telefono para ele, tá bom? O professor Miguel é muito batalhador, eu conheci ele num cruzamento vendendo as telas dele, os quadros, tá? Isso aí há 2 anos mais ou menos atrás. Então vamos lá, então vamos fazer as nuvens, né? A nuvem você vai molhar o dedo aqui na tinta, ó. E aí você vai colocar aqui na tela e vai fazer esse movimento assim, ó, circular, tá? Ó. E aí ela vai formando a nuvem. Vai ficar uma nuvem bem suave, tá bom? Essa parte daqui de baixo, depois lá em cima a gente faz uma mais bem apresentada, mais viva. Então vamos lá, eu molhei o dedo aqui na tinta e aí encostei aqui na tela e aí eu vou fazer um movimento circular e vou trazendo para baixo, para cima, para baixo, para o lado. Novamente, eu encostei e vou levando os movimentos aqui. Novamente. Pronto. Quem não aprendeu a fazer nuvem, aprendeu agora. Isso aí, ó. Agora você não vai ter mais dificuldade de fazer nuvens. O que você deve levar em consideração, eu vou botar mais próximo, que eu vou fazer bem aqui, ó, para você pegar bem aí. Eu vou fazer desse lado aqui, ó. Ficar bem próximo. O que você tem que levar em consideração na hora de fazer a nuvem? Comece fazendo com o dedo, ó. Você vai botar a tinta no dedo, não precisa... E aí eu vou rodar ela aqui, ó. Meu dedo, ó. Gente, não tem nuvem padrão, tá? Do jeito que ela fica aqui, ficou, ó. Aí você dá uma virada assim pra unha. Virada pra unha é legal, hein? Porque ela precisa ficar com essas bordas aqui mais claras, tá bom? Ó, para dar o efeito mesmo da nuvem. Toda nuvem, quando você observar aí no céu aí da sua cidade,
você vai ver que geralmente, não vou falar toda não, que é uma palavra muito forte, geralmente ela tem a borda mais clara, né? Olha aí. Olha aí como é que ela formou, tá vendo? Então, evite fazer aquelas nuvens separadas, né? Pelo menos nesse primeiro momento que você está aprendendo. Vamos fazer essa nuvem mais, assim, como se fosse uma linha aqui, né? Mas aí vai variando, vai colocando mais embaixo, mais em cima. Tá bom? Então, estou passando aqui no mais básico possível. Podemos fazer umas nuvens mais aqui para o horizonte, ó. Só para a gente dar uma quebrada aqui neste céu, tá? Ó. Vou disponibilizar lá na nossa oficina de pintura, tá? Quem quiser saber aí onde é que é o link, depois você me manda aí uma mensagem no privado. Gente, mensagem no privado é você vai lá no meu perfil, aí abaixo da minha foto tem escrito mensagem, e aí você manda uma mensagem para mim, tá? Professor, onde é que eu acesso a oficina de pintura? Aí eu passo para você o link. Não tem custo, não tem que fazer cadastro, não tem, é livre, tá? Você entra lá, você assiste, você sai, você entra de novo. Não tem custo algum. O custo vai ser só o material que você vai comprar, tá? Ó. Então vamos lá, trazendo ela aqui. É como eu te falei, eu vou fazendo uma base dela, né? Depois eu venho fazendo as curvaturas. Ó, aqui no cantinho para você visualizar melhor. Ó. Ó que maravilha, ó. Olha como é que tá ficando aqui a nuvem, ó. Muito legal mesmo, feita com o dedo, tá, gente? Não precisa de pincel para você fazer a nuvem, tá? No pincel é mais difícil, gente. No dedo é mais fácil. Então vamos lá. Gente, eu acho que eu tava levando restrição esses dias, é porque eu tava falando sobre os corações aí que sobe, né? Pedindo aí, eu acho que não pode pedir. Acho que era isso, viu? Vou fazer o teste hoje. Vou ver se vai dar tudo certo. Que legal que entendeu agora. É isso aí, gente. Que bom, eu fico feliz de ter contribuído aí para o seu conhecimento. Então tá aí, ó. Nuvem. Então podemos melhorar ela ali? Podemos, ó. Novamente, ó. Eu limpei o dedo ali. Então vou fazer aquelas, ó, as marcações arredondadas, né? Ó. Olha aí como é que ela fica, ó. Né? É porque tá longe, né? Fica difícil aí de você visualizar. Mas depois eu vou dar um zoom, que aí eu vou colocar lá na oficina, tá? Quem quiser acessar a oficina, então é nuvem. E aí a oficina a gente vai crescendo, né? A gente vai começando com uma coisa bem básica, igual nós estamos fazendo aqui, e depois a gente vai colocando uns elementos mais complicados, né? Um grau mais elevado. Para não ficar sempre na mesma mesmice, né? Então, só nesse primeiro momento aqui, nós aprendemos a como preparar a tela, aprendemos como marcar a linha do horizonte, aprendemos como fazer o degradê do céu, né, para a terra, e o degradê aqui nós vamos fazer, marcar aqui os planos, né, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, e fazer as nuvens.
Então agora já secou aqui, tá? Eu vou fazer o degradê com o amarelo ocre. Vou utilizar o amarelo ocre para fazer o degradê. Veja bem, eu só utilizei este pincel aqui e passei esse aqui seco para fazer o degradê, ó. Tá bom? É uma tela pequena, ela tem 40 centímetros por 50, é uma tela boa para pintar. Melhor ainda, a tela um pouquinho mais comprida, de 40 por 60. Ela é melhor ainda para fazer paisagens. É o que nós vamos fazer aqui. Então vamos lá, ó. Passei o degradê ali, né? Fazendo esse marrom mais escuro. Agora eu vou fazer o degradê com esse amarelo ocre para fazer a parte de terra. Ó, aqui no fundo vai ficar como se fosse uma montanha, uma planície, né? Então vamos lá. Uma dica aqui para quem vai fazer essa parte de terra e de horizonte, vamos evitar fazer os morrinhos tipo pirâmide assim, tá, gente? Vamos evitar aquilo lá. Nesse primeiro momento que eu estou passando para vocês, vamos trabalhar com um horizonte mais suave, né? Uma planície, algo mais retinho. Depois, quando já tiver dominado bastante a parte do degradê e a parte de luz e sombra, aí nós vamos trabalhar as montanhas, tá? Que a montanha, ela tem que dar uma tridimensionalidade, que aí você tem que estar fera na luz e na sombra. Tá bom? Vamos lá, ó. Pronto, ó. Passamos a parte de terra. Fizemos também um degradê, ó. Veja bem, vem do marrom escuro para o ocre, amarelo ocre. Agora nós vamos trabalhar a parte de árvore, de vegetação. Podemos trabalhar também a parte aqui da perspectiva da estrada. O importante do degradê é dar essa profundidade aqui na tela, tá? Na sua pintura, ela vai ficar com profundidade. Então o que está ali próximo do horizonte está mais escuro, né? Vou até escurecer mais um pouquinho para vocês verem como é que vai trabalhar bem essa parte de profundidade aqui, ó. Não precisa cobrir tudo regularmente, né? Assim, certinho. Deixa ele ficar falhado, fica legal também, ó. Então vai dando essa profundidade aí. Olha aí. Passei essa linha mais escura um pouquinho para dar esse realce. Tá demorando hoje a secar, já secou essa parte aqui de cima, ó. Aqui em cima já secou, mas aqui embaixo das nuvens e tal ainda não secou. Porque tá chovendo, né? A umidade está alta. Molhou antes de aplicar tinta. Valeu pela rosinha, viu? O nome é Kieli, né? Valeu, Kieli, pela rosinha. Muito obrigado aí, tá? Então vamos lá, ó. Eu não molhei a tela, tá? Antes de... O que eu fiz? Eu apliquei... Essa tela, ela já estava pintada. E aí eu apliquei uma base com a tinta branca, né? E aí a tinta branca tá molhada, né? Na hora que eu passei. E aí eu fiz o degradê. Para fazer o degradê, a tela tem que estar
molhada mesmo, tá? Senão você não consegue de fazer o degradê, tá? Se ela secar, você tem que usar um pulverizador, né? E dar uma molhada para fazer o degradê. Legal? Gente, a utilização do secador, tá? Eu não utilizo aqui, mas quem achar que dá legal para utilizar. O problema do secador que eu acho é porque ele pode craquelar aonde está mais assim, aqui na nuvem tem uns pedacinhos que está assim com mais tinta, né? Está até demorando mais secar. Então o uso do secador, ele pode secar muito rápido e a tinta craquelar, né? Ou seja, rachar, fazer pequenas rachaduras. Pode ser que não apresente agora, mas com o tempo ele pode aparecer, tá bom? Então eu evito o secador, eu evito aquele medium, né? Que é um secante, né? Para tinta acrílica. Então eu evito essas coisas. Legal? Mas aí fica à vontade. Também não gosto de colocar no sol. Eu deixo ela secar assim naturalmente. Ela vai secar com 20 minutos, né? 30 minutos. Menos de 1 hora ela está seca. Mas para aplicação do verniz eu tenho que esperar 24 horas, que é o tempo recomendado, que é da secagem total da tinta. Porque se você passar antes, corre o risco de sair a tinta, né? Borrar. Valeu? Séries livres. É um pseudônimo. Eu preparo as minhas telas com gesso acrílico. Se dá diferença na pintura? Gente, eu não passei o gesso aqui, tá? Eu utilizo o gesso acrílico nas pinturas que eu vou fazer a óleo. Aí eu utilizo o gesso, tá? Mas nas pinturas que eu faço com a tinta acrílica, do jeito que a tela vem, eu faço a pintura em cima. Eu não faço nem aquela imprimatura, né, que chama queimar a tela no popular, né, que é passar uma camada de tinta cinza, ou então esse amarelo ocre bem ralinho, né, antes de pintar. Eu não faço isso. E o gesso eu só utilizo às vezes na tinta a óleo, dependendo se da qualidade da pintura. Porque a função do gesso, gente, é tirar essas tramas que fica aparecendo aqui, ó. Porque o tecido tem as tramas, aí ele fica assim uns pontinhos, né, parecendo um ralinho, né? Então essa é a função do gesso, é deixar a superfície lisa, sem essas tramas aqui do tecido, tá? É a única função do gesso. Ele tem que ser uma camada fina, você dá uma de mão, né, na camada fina, gesso, ó, gesso, cola e tinta branca, que você tem que fazer um preparo de gesso, cola, tinta branca e água, né, para fazer a mistura. Aí você passa uma mão com pincel, aí você deixa secar bem, né, depois você faz outra mão, em outra direção, deixa secar, passando umas 4 de mão. Aí você lixa com a lixa bem fininha, né? De repente você tem que passar outra mão de novo, lixar de novo, até ficar parecendo uma folhinha de papel bem lisa. Pois é, a Marinês, ela pinta óleo, ela nunca usou. Porque, é como eu falei, tem gente que gosta da pintura bem lisa, né? Então vai usar o gesso para tampar essas tramas aqui, ó, do tecido. Eu já gosto que fica assim, com a trama. Então geralmente eu não utilizo, tá? Então vamos lá. Isso. O gesso, em vez de você comprar, vou dar uma dica para você que usa gesso. Em vez de você comprar aquele gesso que vem no potinho, né, caro, você pode comprar na loja chamado Gesso Crê, tá? Tem nas lojas de artesanato, também tem. Ele vem um saquinho no quilo, né? Fica mais em conta. Não é o gesso que usa para fazer telhar, forro não, tá, gente?
Não é aquele gesso não, gesso rápido não, aquele lá não serve, ele racha todinho. Tem um gesso chamado gesso Cre. Não sei se o Cre tem a ver com acrílico, né? Não sei não. Gente, as cores básicas para iniciar, tá? As cores básicas para você iniciar a pintura, você pode trabalhar só com as cores primárias e as cores neutras, né? Então você pode utilizar um azul royal, você pode comprar um azul royal desse aqui, ó. Não precisa ser esse pote grande. Aí você compra o vermelho e o amarelo. Com essas 3 cores você faz as demais cores, né? Tá bom? Gente, muito obrigado aí pelos presentes, viu? Valeu, Kay. Então, com essas 3 cores primárias, você faz as outras cores, tá? Um pouquinho de paciência, devagarinho, você vai montando as cores. Por exemplo, o azul com vermelho, você faz o lilás, né? Se você pegar o vermelho com amarelo, você faz laranja. Se você pegar o azul com amarelo, você vai fazer a cor verde, né? E assim você vai trabalhando. Aí é com a cor verde que você criou e mistura com o vermelho, você vai fazer o marrom, tá? E aí por diante, né? Você vai misturando, tonalizando e aí vai fazendo a sua pintura. Então com 3 cores, as cores primárias você consegue fazer. Aí sim, você tem que ter o branco e tem que ter o preto, né? O preto para você dar uma tonalidade mais escura e o branco para você clarear mais um pouquinho, né? Então você tem que trabalhar com essas 5 cores. Dá para você pintar legal. Se você vai fazer esse céu ali, né? Não tem o celeste, você vai misturando os dois e aí você vai chegar nessa tonalidade aqui, ó, que já está pronto. E aí você vai trabalhando o céu lá. Belezinha? Respondido? Gente, eu coloquei tudo isso lá no nosso Telegram, né? Lá tem outras coisas, tem outras dicas, né? Tem as misturas, a gente vai colocando lá. Inclusive, toda essa aula aqui a gente vai colocar lá também. Valeu? Séries. Então tá aí, gente, ó, a composição dessa aula aqui. A preparação da tela com a tinta branca que está aqui por trás, né? Essa tinta aqui. Depois o degradê, né? Vindo ali de um azul royal. Um azul royal para um azul celeste. Vem trazendo para o azul celeste. E para o branco para cá. Esse é o nosso degradê aqui. Depois as nuvens, né? Antes de secar essa base aqui, você tem que fazer as nuvens. Porque senão não dá um efeito legal, tá? Depois a parte de terra. Colocamos aqui um marrom escuro, fazendo um degradê para o amarelo ocre. Aí deu esse efeito aqui de profundidade. Então eu tenho 4 planos aqui, né? Tem o primeiro plano aqui, tem o segundo plano, tem o terceiro plano e tem o 4º plano, tá bom? Aqui em cima a gente praticamente não vai mexer, tá? Aqui embaixo talvez a gente faça alguma coisa que vá sobrepor aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Não deu mais restrição não, tá bom. Quando eu não estava falando de nada, tive uma restrição. Agora que eu estou falando, aí não tem restrição. Eu não sei, não dá para entender não, mas tudo bem. Vamos nessa. Gente, mais uns 10 minutinhos que aí eu vou tomar um café, que eu só acordei e vim para cá. Porque para você fazer a live, gente, dá um trabalhozinho, porque você tem que preparar tudo, você tem que montar aqui o cenário, né? Para não ficar aquela bagunça de coisa jogada para lá e tal, e tinta escorrendo. Então, eu procuro organizar para ficar um ambiente legal para você visualizar aí.
tá bom? Ó, para misturar a tinta, eu utilizo aqui ó, uma bandejinha dessa daqui que vem de supermercado, né? Ela vem aqui com, essa aqui eu acho que veio com Gilol, quiabo, né? A dona Nelba, ela sempre guarda aí pra mim aí. Ó, eu guardei umas bandejinhas pra você. E aqui nós vamos misturar aqui, depois que ela ficar cheia, né? Aí a gente descarta, tá bom? Então é legal. Então vamos lá, ó, vamos trabalhar aqui, vamos fazer uma estrada aqui. Vamos fazer a estrada que a gente fica com toda essa parte de fundo pronto. Vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos fazer a estrada. Vamos trabalhar a perspectiva linear, ou seja, vamos fazer a linha, ó, uma linha. Não vamos encostar lá em cima, tá? Vamos fazer um triângulo. Olha aí, triângulo. Vamos pintar esse triângulo. Assim, ó. Tá muito molhado aqui, né? Vamos pintar o triângulo. Com esse marrom aqui mesmo, ó. Tem uma dica aqui, tá? Uma dica não, é uma técnica, tá bom? Quem pinta essa estrada aqui tem que saber essa técnica, porque senão não fica bom. Pintando o triângulo. Olha aí. Não vou levar até o horizonte, porque eu vou fazer uma curva, tá? Fica melhor, gente, do que você levar ele completamente até lá no pé da montanha, né? No pé do morrinho lá. Então começa assim, depois você vai exercitando, você vai fazendo experiências. Gente, a pintura, ela é igual a culinária, né? É uma comparação, tá, gente? E você vai fazendo experimentos, você faz um bolo, um dia você bota cenoura, né? Bota mais farinha, não cresceu, aí você bota mais fermento. E aí a pintura também vai trabalhando assim, você vai fazendo experimentos, né? Você faz um pão de queijo com um tipo de queijo, depois você faz com outro tipo, tá? E aí, agora eu vou mudar de pincel, agora eu vou botar um pincel mais fino, ó. Vou pegar esse pincel aqui, ele chama língua de gato, porque ele tem essa curvatura, parece uma língua mesmo do gato, né? Isso aí vem num estojinho, tá? Ele vem no estojinho com 10 pincéis. Você compra aí na plataforma, aí você compra ele. Então tá lá. Quem quiser me manda aí um privado que eu mando. Ó, então vamos fazer a curva, ó, vamos fazer a estrada vindo daqui assim, ó. Aí ela vai fazer essa curva aqui, ó. Uma curva suave, tá, gente? Não vamos fazer uma coisa muito brusca não, tá? A gente está trabalhando a suavidade, né, da pintura. Lembra que eu falei que nossa pintura ela vai ser suave? Olha aí, ó. Ó, tem que fazer a curvinha aqui, ó. Pronto. Gente, agora a técnica que eu falei para vocês e que tem que fazer, porque senão não fica bom. Ó. Para dar profundidade aqui na estrada, a gente tem que fazer... aqui a gente tem que deixar mais claro, tá? Então vou pegar a cor branca, ó. Olha só como vai mudar tudo aqui. Vou pegar aqui a cor branca. Preste atenção, ó. E aí vou marcar bem aqui onde era o bico do triângulo, ó. Vou dar umas batidinhas e aí vou levar ele para lá, ó. Ó. Aqui tem que ser mais claro. A tinta ali está muito molhada, mas eu vou tentar fazer aqui, ó. Ó, essa parte aqui tem que ser mais clara, então tem que colocar o branco.
Gente, lá na oficina de pintura, eu coloquei até uns livros de referência, tá? Tudo isso aqui tem na literatura, tá? Coloquei lá, se alguém quiser também dar uma... Às vezes acha o PDF, né? Não precisa comprar, né? Agora tem essas coisas. Quando eu fazia faculdade de artes, eu tinha que comprar os livros tudo. Aí eu tenho um monte de livro aqui de técnicas de pintura, de desenho, né? E aí aos poucos eu vou colocando lá no nosso canal. Agora eu vou usar o preto. Ó, utilizando a tinta preta, nós vamos fazer essa marcação aqui de borda, ó. Aí aqui nós vamos tirando o pincel para ele afinar, ó. A gente começa aqui com o pincel pressionado, e aí aqui a gente vai tirando o pincel até ele afinar, ó. Eu vou trazendo o pincel para cima assim, ó. Começo com ele apertado, e aí vou tirando, tá? Vou ilustrar aqui para você, ó. Olha só, a passada do pincel, tá? Não é para ficar fazendo assim, não, né? Não é isso, ó. Nós vamos encostar o pincel pressionado e aí vamos andando com ele, aí nós vamos trazendo ele para cima, ó, tirando, aí ele vai fazendo o risquinho mais fino, ó, tá? Ele vai afinando. Essa é a técnica. Então tá aqui meu isopor. Vou passar um pouquinho de preto aqui para dar uma escurecida aqui, ó. Geralmente o cantinho da estrada ela é mais escura, né? Ela mais é curvada, assim, tem um barranco aqui, né? Então a gente escurece e a gente faz até assim, ó, tipo quase que uma letra C, ó, para dar essa noção de barranco. Bom, e aqui desse outro lado também, ó, a tinta preta tá muito molhada aqui a pintura, então ela tá pegando assim bem suave, que é o que eu quero, ó. Fazendo assim, tipo, a metade de um círculo, assim, ó. A passada do pincel, viu, gente? É importante, tá? Não é só a tinta, não é só a tela, você também tem que exercitar. Eu vou colocar uns exercícios lá para a pessoa soltar a mão assim, né? Destravar a mão. Olha aí, ó. Aí dá essa noção de barranco, tá? Aqui também, ó. Pronto. E aí já deu a profundidade, né? Eu já tenho que botar mais branco ali em cima, mas aí ela já vai dando essa noção de profundidade aqui, ó. Vou pegar o amarelo ocre e vou dar umas passadas aqui também, ó. Gente, tá quase, falta aí 3 minutinhos e aí eu vou encerrar a live, tá? Eu vou dar uma recapitulada aí para quem chegou agora, aonde você vai encontrar essa live gravada. Vou passar isso aí já para vocês aí. Gente, urção peludo, eu não sei o que você tá... Pax chama PV. Eu não estou entendendo o que é isso, tá? Se puder explicar aí. Não sei o que você está querendo dizer, eu acho que você já botou essa mensagem aí várias vezes. Eu vou aqui passar o branco, ó. Vou fazer essa profundidade da estrada, então eu tenho que passar o branco ali, ó. Ó. Vou trazer ele daqui assim, ó.
Olha só, já deu a profundidade aí. Tá bom, gente? Nós vamos já encerrar agora. Vou dar uma recapitulada o que foi feito aqui. Quando quando não saia não, quando eu desligar a live, aí ela vai ter um botãozinho lá de seguir, né? Aí você segue lá. Você vai ser avisado quando eu entrar aqui na live, tá bom? Então vou só tampar aqui as tintas. A tinta você tem que ter cuidado para ela não secar, tá? Então é a tinta que seca rápida, né? Então você tem que ter cuidado para não secar. Bem na hora da outra restrição aqui. Gente, eu não sei o que é esse negócio não, viu? Mas tá aí, muito obrigado aí, gente, pelas rosinhas. Que depois você passa no privado aí que eu passo o link para você lá. Aí você dá uma olhadinha, você quer aprender a pintar, eu garanto que você vai pintar. Vai dar tempo de você pintar uma tela para você presentear aí no Natal, né? Ou então colocar aí na sua casa. Vamos pintar uma tela pequena, tá? Assim de talvez 30 por 40. 30 por 40 é uma tela legal para a gente iniciar. Então 20 por 30. Então vamos lá, gente. Vou recapitular aqui agora. Já estouramos o tempo. O que foi feito aqui, tá? Vamos lá. Então, essa tela aqui ela já estava pintada. E aí eu recuperei passando uma tinta branca com a trincha, né? Com essa trincha aqui, que ela deve ter mais ou menos 2 centímetros. Eu fui passando para cobrir a pintura que tinha aqui. E aí comecei a trabalhar o degradê do céu. Então eu comecei com o azul, esse azul mais escuro, que é o azul royal. Depois eu passei o azul celeste e depois o branco. Então, com 3 cores eu fiz o degradê desse céu aqui. Depois eu fiz as nuvens com o branco, com o dedo, né? Eu fiz toda essa parte de nuvem aqui. Depois eu posso até dar um retoquezinho para ela ficar mais viva, né? Mas ela ficou bem suave, gostei. Depois eu passei para a parte de terra, que eu utilizei esse marrom para fazer lá no horizonte, está distante aqui, né? Então está mais escuro. Depois o amarelo ocre e também o branco. Tá vendo como é que o branco a gente utiliza muito? Então tem que ter um pote maior de branco. Você pode comprar uns vidrinhos pequenininhos de 37 ml, lembrando que a cor da tampa é verde escuro. E aí depois que eu finalizei esses 4 planos, né, que eu tenho o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano e 4º plano, eu fiz a estrada, tá? Todo o trabalho está com a base feita. Aí agora eu só vou trabalhar os elementos, tá? Numa próxima live a gente vai trabalhar os elementos. Valeu? Então tá aí, quem quiser participar do nosso canal lá do Telegram, e aí é só mandar no privado aí, professor, quero participar. E aí eu coloco lá. Eu coloco não, eu dou o link, né, porque é aberto ao público. Eu não preciso botar ninguém lá no grupo. A pessoa entra e sai, passa para um amigo, para um vizinho, passa para as pessoas, e aí eles vão entrando lá, então vão assistindo, hoje, amanhã, depois, na hora que tiver um tempinho assiste, tem a lista de materiais, e aí se a pessoa quiser comprar, eu fiz uma indicação da tinta, né, dessa tinta aqui, que é a tinta própria para pintar a tela, mas se você quiser usar outra tinta, pode usar. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí, valeu aí a participação de todos.